Agora. Agora vai. Muito bem, então vamos iniciar. Boa noite a todas, todos, todes, todex. Nossa roda de conversa do projeto Safety Well. Queria muito agradecer a Sara Toninato por ter aceito esse convite. E eu fiz uma coisa que só amiga faz com a outra, né, Sara? Não só fiz eu não uma só amiga fiz uma amiga dessa não precisa de inimigo, gente. não só fiz o convite para a Sara, que foi muito gentil em aceitar, como eu disse, Sara, por favor, você pode, por gentileza, antecipar a sua participação no projeto? Eu tive um problema com a programação das rodas de conversa. Você pode vir para esta quinta? E a Sara, muito gentilmente, né, com esse sorriso nos lábios, disse: claro, posso sim. Para você eu posso, minha amiga. Eu disse: poxa, uma coisa que só amiga faz pela outra mesmo, né? Eu queria agradecer muito, Sara, você não só ter aceito o convite logo imediatamente, e também ter aceito essa mudança muito em cima da hora, mas que, apesar de ter antecipado a tua participação, estou vendo aqui 31 participantes dessa roda de conversa, então, né, contando com a gente, então, na verdade, fora nós, a gente tem 29 participantes externos, né, alguns do projeto, outros vinculados a outros espaços, sejam muito bem-vindos, portanto. E eu acho que esse tema é um tema que eu assisti uma live da Sara pelo CRP, né? A gente fez uma conversa por WhatsApp e assisti parte da live pelo CRP, e o tema me chamou muito a atenção naquele momento, né, Sara? Tema sobre isolamento, então como promover medidas de isolamento, distanciamento social, né, na população, uma população específica, né, que é a população em situação de rua. E aí, imediatamente, disse: poxa, não, por que não, então, fazer uma roda de conversa com a Sara, falando não do isolamento, mas é uma questão que, obviamente, vai aparecer, mas como é que a gente está lidando, né, nesta população, com esta população, numa situação de pandemia, na situação, né, que a gente está enfrentando da Covid-19, que é uma novidade para todo mundo, é uma novidade para quem tem casa ampla, para quem tem condições de saneamento básico, mas é uma novidade também para quem não tem, para quem vive em condição precarizada, para quem vive em ocupação, para quem vive numa casa com 20 pessoas em um cômodo, e que também não tem condições mínimas, né, saneamento básico, e que também é uma condição muito, muito nova e diferente para quem está na rua, né, que passa por várias situações, né, de fragilidade, de exposição, de violência, né, e de muita reinvenção, de muita perspectiva, né, não é uma situação de só tristeza, embora tenha muita, né, Sara? Mas a gente tem uma visão estigmatizada, né, das pessoas em situação de rua, pré-julgamentos, pré-conceitos, né? Então, poxa, por que não trazer a Sara, que eu vou apresentar, e na sequência a Sara, né, tem uma apresentação, né? Você já se organizou aqui com a tecnologia? Já. Já? Então, deixa eu fazer a apresentação da Sara. A Sara Gladys Toninato é psicóloga, trabalhadora do SUS, mestre em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, atua no consultório na Rua, Prefeitura de Londrina, e é conselheira do Conselho Regional de Psicologia Paraná. É seção Londrina ou é Paraná mesmo? Não, na verdade, no CRP, a gente aboliu agora com esta gestão, né, o termo subsede. Né? Então, tem a sede Londrina, sede Curitiba, sede Maringá e sede Foz do Iguaçu. Ah, muito bem. Ah, que legal. Isso é uma situação nacional ou é Paraná? A nossa aqui é regional, é o Regional do Paraná, né? Muito bem. Então, Sara, a gente geralmente tem de 30 a 40 minutos, né, de apresentação,
Na sequência, a gente faz um debate, né, comentários, estimula a participação de quem está aqui conosco para tirar dúvida, fazer colocações, questionamentos, né, Legal. ponderações, enfim. É um espaço livre, democrático, e que a gente, né, espera aprender muito aqui, trocar. Então, agora é com você. Tá ótimo, então. Pessoal, boa noite. Então, né, eu também quero agradecer o convite, porque eu acho que essa temática é uma temática que a gente precisa trazer à tona, né, que é a pessoa em situação de rua, e cada espaço que aparece, eu acho que é importante a gente estar ocupando, né, e para publicizar a situação dessas pessoas, né. Eu preparei uma pequena apresentação, né, para ser um start mesmo, né, para um bate-papo, né. O formato aqui, né, seria roda de conversa, né. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, tá? Só para situar um pouco vocês, né, para situar um pouco a respeito deste público, e aí depois a gente abre para conversa. Deixa eu pegar aqui. Então, gente, a conversa de hoje, né, sobre a Covid-19 e a população em situação de rua, tá? Então, gente, aqui em Londrina, em 2018, a gente finalizou uma pesquisa, né? Uma pesquisa sobre a população em situação de rua na cidade de Londrina, tá? Eu vou apresentar alguns dados, mas, assim, para a gente ter conhecimento mesmo, né? De quem são essas pessoas, né? Como elas vivem, como elas sobrevivem, qual vamos dizer assim, para conhecimento mesmo de vocês, né? Que muitos não conhecem, tá? Eu escolhi esse gráfico, gente, porque esse gráfico ele representa o tempo de permanência das pessoas em situação de rua, né? E aqui no maior aqui, vamos dizer assim, né, o número maior de pessoas, né, 194 pessoas estavam na rua na ocasião da pesquisa, né, de 1 dia a 6 meses, tá? Então, gente, o que dá para perceber com esse gráfico, né? Que as pessoas que estão na rua atualmente são pessoas que estão há pouco tempo, né? Faz pouco tempo que estão na rua, né? Por isso a importância do desenvolvimento de políticas públicas, né? Esse gráfico ele vai trazer para a gente essa informação, né? Com relação ao sexo, achei importante trazer também, né? A grande maioria da população em situação de rua, né? 84% são do sexo masculino, né? Do sexo feminino, 12,7%. A gente tem um público pequeno de mulheres em situação de rua, né? Pessoas que se classificaram como transexual, 1%, travesti, 0,6%, né? E sem uma resposta foi 1,7%. Um outro dado que eu achei interessante trazer também é com relação à idade das pessoas que estavam em situação de rua na época da pesquisa, né, que foi 2018. A grande maioria delas, né, 315 pessoas, tem de 37 a 50 anos de idade. Né? A gente tem também aqui um número pequeno, né, de criança e adolescente em situação de rua, né? Mas se percebe que é um público jovem, né? Um público que está na rua, até porque a pessoa em situação de rua ela morre muito cedo, né? Por conta das violações mesmo que ela sofre, né? Da violência, enfim, vários fatores aí que encurtam a vida das pessoas em situação de rua, né? Então, eles não chegam a atingir uma idade, por exemplo, de um BPC, que é 65 anos, né? A grande maioria deles não conseguem ter esse benefício, né? Que é o benefício de prestação continuada da política da assistência social, né, para pessoas maiores de 65 anos, né? Então, essa população nossa, ela não consegue, a grande maioria não consegue atingir essa idade, né, de 65 anos. Esse gráfico, gente, eu acho esse gráfico muito interessante para a gente entender o perfil, né, da pessoa em situação de rua, né?
por que eles pararam de estudar, né? Essa era uma pergunta que tinha na pesquisa, né? E a pesquisa revela que 277 pessoas, ou seja, a grande maioria delas, parou de estudar porque precisava trabalhar, né? Então, e aí fica claro, né, que é uma situação de pobreza mesmo, né? A grande maioria deles vem de famílias muito pobres, né? É outros motivos, né, dos 263 aqui que aparece, né? Não gostava de estudar 115, a dificuldade de acesso à escola, né? 71 pessoas afirmaram isso, né? Não se sentir aceito na sala de aulas, 24 pessoas, né? E essa grande maioria aqui, né? Eu trabalhei muitos anos com criança e adolescente em situação de rua, né? E a grande maioria delas estavam no trabalho infantil. Então, são pessoas que começam a trabalhar muito cedo, né? Ainda na infância, na adolescência, né? Na rua, vendendo bala, no semáforo, praticando mendicância, né? E isso vai se cronificando, né? A pessoa vai... a rua vai entrando dentro deles, né? Vamos dizer assim, muitos deles falam isso para a gente, né? E eles não conseguem mais sair, né? Você vê que é uma questão bem social mesmo, né? Um outro dado que eu achei interessante trazer para vocês hoje é as razões apontadas para estar em situação de rua, né? Se vê aqui que a grande maioria deles, 42,2%, na pesquisa, falam em dependência química. Esse é um dado interessante, sabe? Porque é interessante, é um dado para se pensar, né? Porque muitos que vão para a rua, eles não conseguem permanecer em situação de rua sem fazer algum uso de algum tipo de substância psicoativa. E as substâncias que mais usadas hoje, né, são o crack, né, a maconha e o álcool, né? Mas essa resposta, né, de que eles estão na rua por conta da dependência, eu acho que é uma resposta que a gente precisa entender, né? Entender e pensar um pouco sobre ela, né? Tem várias outras questões, quando você para conversar com uma pessoa em situação de rua, né? E começa a analisar com ela essa trajetória de rua, eles vão para a rua, normalmente, por conta de conflito familiar, que é aqui, né? A segunda maior resposta, né, 30,9%, né, fala de conflitos familiares, desempregos, né, depois vem outros aqui, né, separação conjugal, opção própria, perda de moradia, então são fatores sociais, né, que levam essas pessoas para as ruas e a permanência delas se dá, né, de forma elas são levadas a consumir alguma substância psicoativa porque a rua ela é muito violenta, né? Então, você permanecer na rua, você precisa estar sob efeito de alguma substância, senão você não dá conta, né? Isso de acordo com a minha experiência no trabalho, né? E aí eu trouxe um pouco aí as características, né? Como que a gente vai, como que a gente vê essa população, né? É uma população extremamente vulnerável. Eu acho que é o grau extremo de vulnerabilidade, né? A pessoa em situação de rua. Assim como os indígenas, né? Agora, na época do Covid, né? A gente tem e são os grupos sociais mais vulneráveis mesmo, né? E aí eu coloquei algumas questões aqui, né? Com relação a essa população, né? Eles não têm moradia fixa, né? Os vínculos familiares ou comunitários da grande maioria deles são rompidos, né? Não possui renda, não possui documentação, né? Que pessoal, a grande maioria deles, né? A baixa escolaridade, que a grande maioria também estudou muito pouco, né? E naquele gráfico lá atrás a gente comprova isso porque precisavam sair para sobrevivência mesmo, né? Todos eles têm muita dificuldade na regularidade da alimentação, né? Alguns comem uma vez por dia, né? A gente conversa e pergunta isso, né? A grande maioria não se alimenta de forma regular, né? E tudo isso, né? A higiene pessoal bastante prejudicada, né, gente? Eles não conseguem lugar para tomar banho. Essa pessoa que está aqui, ela se chama Catarina, né? Acho que quem trabalha com pessoas em situação de rua, eu já vi vários colegas aqui entrando na
na roda, né? Devem conhecê-la. É uma pessoa que mora no centro da cidade, né? E no local onde ela mora, ela não tem lugar para tomar banho, né? Não tem lugar para lavar a mão. Eles conseguem água em alguns comércios ali da região, né? Com relação à questão da saúde mental, né, gente? Que é a minha praia, né? E como psicóloga, como que eu vejo, né, essa população? A grande maioria deles, né, quando a gente vai para conversar, ou eles estão sob efeito, ou eles estão sob abstinência de substância psicoativa, né? Porque isso vai se tornando um hábito na vida deles, né? O uso de substância, como eu expliquei lá atrás, né? Uma grande parcela deles tem algumas questões mentais, né? Distúrbios mentais, aqui está errado, né? Coloquei distúrbios mentais, ou psiquiátricos, né? São pessoas com esquizofrenia, várias pessoas com TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, são pessoas que já davam problema, entre aspas, né, na época que estavam na escola, quando criança, né, e tem todo um histórico aí de violação de direitos, né. Uma grande dificuldade de estabelecimento de vínculos pessoais e institucionais, né? A gente tem muita dificuldade com algumas pessoas em situação de rua, eles são muito desconfiados, muito... E eu acho que isso é até saudável até certo ponto, sabe? Porque eles sofreram tanta violência, né? São tantas pessoas que passam por eles, né? E prometem coisas e não voltam nunca mais, né? Então, assim, para estabelecer um vínculo de confiança com a população em situação de rua, é necessário estabelecer um vínculo, né? Não, talvez nem um vínculo de confiança, né? É super importante, né? Você acolher essa pessoa, né? E tratá-la como uma pessoa mesmo, né? Eles não são, muitos deles falam para a gente, né? Que a gente conversa diariamente com eles, né? Que as pessoas veem eles como lixo, né? E não como ser humano, né? Então, eles têm essa dificuldade, que é uma dificuldade que veio sendo estabelecida historicamente na vida dessas pessoas, né? Então, eles têm bastante dificuldade, né? E eles têm um funcionamento mental, assim, né, e diferente do nosso, né? Que eu acho que aí gera, assim, uma dificuldade dos profissionais de entender o funcionamento dessas pessoas, né? Então, eles são ansiosos, eles não aguentam esperar, né? Por exemplo, você vai fazer um encaminhamento para uma pessoa dessa, para um atendimento tipo um CAPS AD, a gente tem que fazer o acompanhamento, né? E ficar ali conversando. Eles têm muita dificuldade, né? E, na verdade, assim, eu já atendi muito adolescente que trabalhava, né, no tráfico, por exemplo, no tráfico de drogas, e se eles ganhassem, tipo, vamos supor aí, 100, R$ 150 por dia, eles gastavam tudo no mesmo dia, né? Então, o funcionamento deles é diferente do nosso, né? A gente trabalha o mês inteiro, né, para ter o salário no final do mês, no começo do mês, né? O funcionamento deles é diferente nesse aspecto. Eles vivem o dia de hoje, porque não sabe se amanhã eles vão estar vivos ou não vão estar, né? Então, existe uma dificuldade muito grande dos profissionais de entender, né, o funcionamento mental, né, como que eles se organizam dentro do Mocó, as relações que eles estabelecem, são diferentes das nossas, né? E aí eu coloquei aqui algumas fotos, né, de as enfermeiras, né, do consultório na rua, fazendo atendimento em frente ao Centro Pop, né? Essa paciente é uma gestante que a gente nunca conseguia acessar ela, né? Foi a primeira vez que a gente conseguiu acessá-la, já tinha tido várias gestações. E aí naquele dia a gente chegou no Centro Pop, ela apareceu lá, a enfermeira não perdeu tempo, né? Ela fez o pré-natal dela ali na calçada, em frente ao Centro Pop, né? Aqui uma outra imagem também da enfermeira fazendo, ouvindo o coraçãozinho do neném, né? Lá na Secretaria da Saúde, fica ali em frente ao Boulevard, né? As pessoas usam ali a Secretaria da Saúde para usar o banheiro, para lavar as mãos, né? Então a gente viu a gestante entrando na hora e já catou ela e vamos fazer o pré-natal agora. Então, essa é uma característica bem interessante da população em situação de rua, né? Se você deixa para amanhã, deixa para depois, você não consegue mais ter acesso. Então, para
que esse acesso seja garantido, o direito, né, o acesso ao ter um pré-natal, né, por estar em situação de rua, a gente faz ali no momento, né, e às vezes numa situação bem inusitada, a gente faz dentro da Kombi, na rua, embaixo da árvore, enfim, vários lugares, né. Os cuidados, eu coloquei aqui os cuidados no atendimento geral da população em situação de rua, né, cuidado de saúde de uma forma geral, né. E aí aquilo que eu estava falando, né, gente, não deixar esperando ou agendar para outro dia, a gente não vai conseguir, né, ter acesso a essa pessoa, se a gente falar, olha, a gente vai voltar amanhã, né, então, isso é uma dificuldade muito grande que existe hoje, né, com relação aos serviços de uma forma geral, e a gente tem tentado trabalhar nesse sentido, né, de que a população em situação de rua, ela é uma população extremamente vulnerável, se a gente encontra aquela pessoa naquele dia, ela tem que ser atendida naquele dia e naquela hora. Porque se a gente agendar, a gente provavelmente não vai encontrá-la mais, né? Uma outra dificuldade que a gente tem com relação a essa população no atendimento médico, né, gente? Né? É difícil convencer o médico que atende que as medicações que a pessoa em situação de rua vai usar, não, eles não têm relógio, né, gente? Não tem relógio para marcar. Ó, você vai tomar esse. Eu acompanhei várias pessoas em consultas, né? A gente faz esse trabalho. E aí a gente tem que fazer um trabalho, além de fazer o trabalho com a pessoa em situação de rua, a gente tem que fazer um trabalho com o profissional também que vai atender, né? De explicar, olha, a pessoa mora num, né? No caso aqui tem uma usuária que ela estava morando atrás do muro da UBS ali da Vila Ricardo, né? A casa dela era ali, né? Então, assim, como que eu vou prescrever uma medicação que a pessoa vai tomar de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas? Isso não existe. Não é uma realidade, vamos dizer assim, passível, né, de prescrição para a pessoa em situação de rua, né? Então, a gente prescreve medicação injetável, né? Ou de menor dose possível diária, né? Ou você vai tomar um remédio à noite, vai tomar um remédio de manhã, né? Enfim. Uma outra questão que me preocupa bastante são as orientações não pertinentes, né? Então, assim, a gente vê vários profissionais orientando as pessoas, olha, você precisa, vamos dar um exemplo aqui, né? Você precisa se alimentar bem, você precisa comer legume, você está com diabetes, você não pode comer tal coisa, né? Então, vários profissionais, assim, que desconhecem a realidade da pessoa em situação de rua, né? Às vezes eles realizam algumas orientações que não são pertinentes, né? As pessoas em situação de rua não vão conseguir cumprir, e isso chega a ser até humilhante para eles ouvirem algumas orientações, né? Outras questões que eu coloquei aqui, que a gente tem que lembrar sempre das condições comuns de saúde, né, dessa população, né? Muitos deles são portadores de infecções sexualmente transmissíveis, né? A grande maioria possui dermatite, por quê? Porque não tem aquela condição de higiene, não consegue tomar um banho, né? A tuberculose também é muito presente, né, nesse grupo social. As lesões nos pés, né? A grande maioria deles tem lesões nos pés, são lesões bem graves, bem sérias, né? A drogadição também, né, que é uma coisa comum, né? E a ingestão de álcool e de etanol. Eles tomam o etanol é o álcool de posto, né, gente? Que eles tomam também inclusive na redução de danos a gente trabalha isso com eles, né? Olha, deixe de tomar álcool de posto e toma corote, né? Por exemplo, né? É uma redução de dano. Quem ouve a gente falar dessa forma fala, nossa, né? Você está. Mas é comum hoje em dia a gente encontrar pessoas que tomam álcool de posto, né? E sempre trabalhar, gente, eu acho que com esta população a gente tem que trabalhar na perspectiva da redução de danos, né? Que é uma metodologia que funciona super bem, né? Com essa população. E aí a gente precisa fazer esse trabalho com as pessoas que atendem essa população nesse sentido, né? E aí aqui a gente vai falar um pouco, e agora, né, gente, com a Covid-19, como que está essa população, né? Como que a gente está trabalhando, né, agora na época da pandemia, tá? Aqui uma foto da rodoviária, né?
a nossa médica aqui do consultório na rua atendendo as pessoas ali, né? Então, quais são as condições dessa população, né? Eles não têm condições materiais para realizar a prevenção agora na época da pandemia, né? Ou seja, eles não têm máscara, não têm álcool em gel, não têm água e sabão para fazer higiene das mãos, né? E tomar banho. A questão do distanciamento é uma coisa muito preocupante com relação a essa população, porque assim, eles dormem, né, nos mocós, tem mocó que a gente vai, que tem uma cama lá que dorme 3, 4 pessoas, né? Então, para eles, o distanciamento é uma coisa que está muito longe da realidade deles, né? Eles não possuem informações corretas acerca do Covid-19, né? Eles não inclusive, muitos deles falam para a gente, né? Ah, a gente não pega, a gente não vai pegar o corona porque a gente toma muito álcool, álcool mata o corona, né? Então a gente tem que fazer toda uma questão de informação correta, né, para eles, né? Existe muita precariedade com relação ao acesso ao serviço de saúde, tá, gente? É muito difícil para uma pessoa em situação de rua que não consegue tomar um banho, que não consegue fazer uma higienização, né, adequada, procurar uma UBS, por exemplo, né, sem estar acompanhado do serviço de abordagem social ou do serviço do consultório na rua, né? Por quê, gente? Porque eles sentem muita vergonha, né? Eles são mal recebidos muitas vezes, né? Não são bem vistos, vamos dizer assim, né? Então, o acesso ao serviço de saúde ele se dá via consultório na rua e via abordagem social. E é uma coisa que o acesso à saúde é universal, né, gente? O SUS ele está aí para mostrar isso, né? Mas não é o que ocorre com a população em situação de rua, né? Com relação à pandemia, que agravou muito, né, a fome, né, gente? A fome agravou muito, 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 muito. Por quê? Porque muitos projetos deixaram de fornecer alimentação na rua, né, para essa população, agora na pandemia, né? Muitos restaurantes e bares onde eles conseguiam alimentos fechados, né? Então isso foi um fator assim que dificultou muito a vida das pessoas em situação de rua, né? Com relação à questão da pandemia, né? Algumas medidas urgentes eu coloquei aqui, né, que a gente precisaria que fosse tomada pelo poder público, né? Seria a instalação de banheiros públicos, né, nas proximidades onde essas pessoas circulam, né, nas praças, né, nos mocós. Em Londrina não existe, né, banheiro público em praças, e é uma medida que é urgente agora, né, na pandemia, né? A instalação de pias, né, lavatórios, isso também é uma coisa que é uma reivindicação antiga, né, da população em situação de rua. Agora, com a pandemia, isso veio muito forte também, né? Nas praças onde eles permanecem, eles não têm acesso ao banheiro, não têm acesso à água, né? A criação de abrigos emergenciais com equipe de saúde, né? Londrina hoje a gente está com 3 abrigos emergenciais, né? Em espaços cedidos pela Igreja Católica, né? Mas são abrigos provisórios, né? E a equipe do consultório na rua tem feito uma triagem, entre aspas, né? Para sintomas respiratórios, para que essas pessoas consigam acessar esses abrigos emergenciais, tá? E só que existe a necessidade de uma equipe de saúde dentro desses locais, né, gente? Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental agora nesse momento, né? É primordial mesmo. Mas aqui em Londrina, pelo menos, não existe, tá? Uma outra questão que eu coloquei aqui, né, que é a capacitação para os profissionais de saúde, né? Esse público, gente, dentro da classificação de risco, né? Existe uma classificação de risco na saúde. Quando você chega numa UBS, você chega numa UPA para ser atendida, a equipe de enfermagem vai fazer a classificação, né? E a pessoa em situação de rua, ela é classificada como amarelo por conta da questão subjetiva mesmo que eu estava colocando ali atrás, né? Eles não têm muita paciência de esperar, né? Eles percebem que as pessoas no local olham torto para eles, né? Então,
independente da questão clínica, eles são classificados como amarelo por serem pessoas em situação de rua. E muitos serviços que a gente acessa, seja UBS, seja UPA, né, hospital, qualquer serviço de saúde, isso não é levado em conta, né? Então, existe uma violência institucional muito forte com relação a essa população, né? Nós, da equipe do consultório na rua, a gente é acionado, para vocês terem uma ideia, quando pessoas em situação de rua estão na frente da UBS, na frente do posto de saúde, na frente da UPA, a equipe aciona um consultório na rua, né? Como se eles não fossem uma pessoa que tivessem direito como qualquer outra de ser atendido, né? Então, eles sofrem uma violência institucional muito forte, né? E outra medida que é urgente, gente, é a questão das necessidades básicas, que eu coloco aqui, em primeiro lugar, a questão da alimentação, né? Hoje, Londrina disponibiliza, eu não sei ao certo, depois até os colegas que estão presentes aqui podem me auxiliar, mas pouquíssimos tickets, né, do restaurante popular. E essa população ela deveria ser prioritária para ser atendida no restaurante popular, né, gente? Isso é uma coisa que aqui em Londrina funciona de forma precária, vamos dizer assim, porque é uma necessidade básica, né? Tendo uma água para lavar a mão, um banheiro, né, e comida, né? Isso é o básico do básico do básico. E hoje, gente, hoje, dia 23/7/2020, né, a gente está com... É o aniversário, vamos dizer assim, entre aspas, né, da chacina da Candelária. Né? Eu estava lendo alguns artigos, tal, fazendo uma pesquisa aqui, e me deparei com esse dado, né? A chacina da Candelária foi uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1993, né? Havia aproximadamente 70 crianças e adolescentes dormindo nas escadarias da Igreja da Candelária, né? Quando eles foram surpreendidos por policiais civis e militares, né? Que é os que formam a milícia, né? Lá do Rio de Janeiro, que hoje a gente conhece bastante pela família, né? Que está aí no poder, né? E eles assassinaram 8 pessoas naquele dia, né? E aí houveram várias pesquisas de acompanhamento dessas pessoas que estavam presentes ali naquele dia do massacre, né, da chacina. E aí 44 dessas 70 pessoas que dormiam naquela região perderam a vida de forma violenta, né? Ao longo desses anos, vamos dizer assim. Aqueles 8 que faleceram, né, no dia, mas em seguida 44 pessoas morreram, né? E um detalhe, né, gente? Todas as vítimas eram pobres e eram negras, né? Um detalhe importante, que a gente está tendo aí um genocídio, né, da juventude negra, pobre e periférica, né? E a população em situação de rua não é muito diferente disso, tá? E aí eu trouxe também, gente, umas falas, essas falas de pessoas que estavam na FEBEM, né? Essa autora aqui, a Violante, ela fez um livro bem interessante que se chama O Dilema do Decente Malandro. Ela fez um estudo com crianças e adolescentes que estavam na FEBEM, né? E aí, aqui eu coloquei algumas falas dele, que eu achei bem interessante, né? Desses meninos da FEBEM, né? Eles ficam jogando a gente de um lado para o outro, que nem um liquidificador. A gente sai daqui mais revoltado. A gente sai com bronca, depois de levar uma vida de cachorro, preso, de apanhar, dá vontade de aprontar mais. E quando a gente quer se regenerar, a gente está marcado. Às vezes por nada. Roda outra vez. A gente tem a sorte marcada. Vai ver que fomos cagados. Essas são falas dos meninos, né, que frequentavam a FEBEM. Ela coletou esses relatos entre junho e dezembro de 1979. E aí um questionamento que eu quero trazer para a gente debater aqui, né, gente? O que torna essas pessoas matáveis, né? A gente teve essa semana agora várias situações, né? Uma delas que aconteceu lá em Itapevi, né? Não sei se vocês tiveram acesso, né? Moradores de rua morrem após comerem marmitas envenenadas.
né? Alguns carros pararam, né, no local onde as pessoas permaneciam em situação de rua e levaram marmitas envenenadas. Duas pessoas em situação de rua morreram, né? O cachorro morreu também, né? E duas crianças, uma pessoa pegou a marmita e levou para casa e deu de comer para os seus filhos, né? E duas crianças estavam internadas em estado grave depois de comer a marmita, né? Essa semana, um morador de rua morreu carbonizado em Foz do Iguaçu, né? Aqui foi, acho que segunda-feira, se eu não me engano. Outra reportagem que eu achei bem interessante, até compartilhei no Facebook, é: Guarda Municipal no Rio de Janeiro multa pessoas em situação de rua por não usar máscara. Eles não têm nem o que comer, né, gente? Outra situação, em Canindé, São Paulo, morador de rua morre carbonizado. E uma situação agora, recente, né, semana passada, pessoas em situação de rua em Londrina são retiradas da rodoviária, né? Isso aconteceu aqui em Londrina, eram várias pessoas, tinham 40 pessoas, 40 ou 44, agora me perdi, não lembro mais, dormindo na rodoviária, e foi realizada uma ação, né, pela Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Saúde, CMTU, de retirada dessas pessoas da rodoviária. E a justificativa, né, da gestão para a retirada dessas pessoas da rodoviária, né, foi que as pessoas ali tinham acesso facilitado para consumir substância psicoativa, que é uma justificativa que não é real, né, gente? Não é real, porque a substância psicoativa a pessoa tem acesso em qualquer lugar, não é só na rodoviária, né? E a rodoviária, gente, era um dos únicos pontos da cidade onde as pessoas em situação de rua tinham acesso a banheiro, tá? E a água para beber, água potável para beber, né? Então eles permaneciam ali, né, por conta disso também, por ser uma marquise que não chove, uma das únicas marquises que, quando chove muito em Londrina, o único lugar possível de dormir seria na rodoviária. E hoje isso não é mais permitido, né? Então, a gente considera isso uma violação grave de direitos humanos, né? Acontecendo aqui debaixo do nosso nariz. E aí algumas histórias de rua, né? Essa do meio aqui, gente, não sei quem conheceu ela, era uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que tinha um transtorno psiquiátrico grave, né? Ela era esquizofrênica, se não me engano, né? Era a Lua. A Lua morou um tempo ali no viaduto na entrada da UEL. A Lua foi assassinada, né? Foi levada, um morador de rua presenciou, né? E contou que passou um carro e pegou ela e levou embora, e ela nunca mais foi encontrada, né? Foi encontrado um corpo no Lago Igapó, né, que a gente acredita que seja ela, né. Aqui à esquerda está Deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu mostrar um pouco essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa maravilhosa, ela se chama Marli, né. A Marli, ela não tem parada, né. Agora que ela está permanecendo num lugar há mais tempo, que é um viaduto, né. E aonde ela vai, gente, ela carrega essa tábua que está aqui atrás da gente, aqui que a gente está sentado, né? Nessa tábua ela tem o nome dos filhos dela, né? O Edilson, Carlos Henrique, Carlos Eduardo, Fernanda, Jennifer, Felipe, Gabriel e a Santa. Santa é o nome da mãe dela. Me chamava muita atenção, gente, no Mocó onde a Marli mora, todos os espaços que existem, assim, um Mocó super organizado, super limpinho, né, é lógico, dentro das condições dela, né? Mas ela esparrama santo para todo lado, sabe? Então, assim, quando eu descobri o nome da mãe dela é Santa, né? Eu falei, faz sentido agora para mim, né? Ela colocar santo em tudo quanto é lugar, né? E esse outro aqui, à direita, em cima, gente, é um mocó ali do posto desativado da rodoviária, né? Tem um posto de gasolina desativado, ali tem um mocó enorme, que hoje eu fiquei sabendo que retiraram as pessoas dali também. Então, várias pessoas que estavam na rodoviária vieram para esse mocó aqui, que tem uma condição de insalubridade assim que vocês não têm noção, né?
A gente vai fazer atendimento ali, naquele local, e umas ratazanas do tamanho dos gatos, assim, passa, sabe, perto da gente. Não tem água, não tem banheiro, né? E são esses os locais de permanência da população em situação de rua. Eu só trouxe alguns lugares, né? E aí uma poesia, gente, uma poesia feita pelo Cadu, né, um morador de rua lá de Salvador, né? Não somos lixo, não somos lixo e nem bicho, somos humanos. Se na rua estamos, é porque nos desencontramos. Não somos bicho e nem lixo. Nós somos anjos, não somos o mal. Nós somos arcanjos do juízo final. Nós pensamos e agimos, calamos e gritamos. Ouvimos o silêncio cortante dos que afirmam serem santos. Não somos lixos. Será que temos alegria? Às vezes sim. Temos com certeza o pranto, a embriaguez, a lucidez dos sonhos da filosofia. Não somos profanos, somos humanos. Somos filósofos que escrevem suas memórias nos universos diversos urbanos. A selva capitalista joga seus chacais sobre nós. Não somos bicho nem lixo, temos voz. Por dentro da caótica selva, somos vistos como fantasmas. Existem aqueles que se assustam. Não somos mortos, estamos vivos. Andamos em labirintos. Depende de nossos instintos. Somos humanos nas ruas, não somos lixo. Essa é uma frase muito que me marcou muito, né? Essa coisa de se sentir um lixo, né? Quando eu trabalhava com criança e adolescente em situação de rua, muitos anos atrás, na política de assistência social, eu fui acordar um menino uma vez, esse menino tinha 16 anos, ele estava dormindo muito próximo de muito caco de vidro, sabe, daquelas lâmpadas fluorescentes, né? E o rosto dele estava muito próximo, né? Aí eu fui, acordei ele, chamei ele pelo nome, né? E falei para ele, olha, se levanta daí porque você pode se machucar se você se virar, né? Aí ele olhou para mim e falou, Sara, por que você está falando comigo? Eu não, nem gente eu sou, né? Aquilo foi como se fosse uns dois pés no meu peito, né? Assim, e na verdade como eles se sentem, né? E como a sociedade trata eles mesmo, né? Como seres matáveis, né? Como a gente viu ali atrás, né? E aí essa foto, gente, é uma foto que eu tirei lá na, no Centro Cultural da Zona Norte, né? Essa paciente aqui, acho que ela ainda se encontra internada, né? Que é a Inês, muita gente conhece ela, que ela é ela é uma pessoa folclórica ali da Zona Norte, né? E eu achei essa foto poética, né? Porque é uma pessoa dormindo, né? Toda emboladinha aqui, né? E atrás, respeite a vida e seja feliz, né? Então, gente, é um pouco isso, né, que eu queria apresentar. Eu quero ver como é que eu desligo isso agora, né? Ah, interromper, isso. Eu ainda estou aprendendo esse negócio aqui, viu, gente? Desculpa aí. Mas é um pouco isso, tá, Marcelo? Eu acho que pessoal, todo mundo. Eu acho que eu trouxe assim mais um disparador para a gente conversar mesmo, né? E estamos aí. Vamos lá. Sara, eu ainda estou digerindo, né, a tua apresentação. Eu queria abrir esse momento, primeiro te agradecer novamente, né, pela tua Uhum. apresentação e pelo jeito que você apresentou e que você conduziu essa, essa roda, esse momento de debate sobre um tema muito, muito sensível, muito Uhum. complexo, muito delicado. E eu queria abrir para. Estamos aqui num coletivo, está me indicando aqui 42 pessoas, e 40 mais nós duas, né? Uhum. Eu queria abrir para esse coletivo, nós temos mais 10 minutinhos até encerrar a roda de conversa. Então, Tá. quem quiser fazer inscrição, pode fazer inscrição aqui pelo chat. Quem tiver comentário, pergunta, quiser fazer alguma intervenção, a gente, se tiver muita gente inscrita, a gente faz por bloco, né? Tá. Senão a gente vai. Se também não tiver ninguém inscrito, eu vou bater uma bola contigo Tá. e até a gente encerrar essa roda. Então, quem quiser pode se inscrever aqui pelo chat mesmo. E
Está aberta a palavra, gente. Vamos aproveitar esse momento e dialogar com uma trabalhadora do SUS que está em contato direto com essa população. Eu lembro, Sara, né, a gente fez uma pesquisa alguns anos atrás na UEL, com população em situação de rua, com uma Sara também, que é a Sara Félix, lá do meu departamento, e a gente discutia muito sobre uma coisa que se falava, inclusive tem SP invisível, né? E tem outras vertentes, outras variações de uma população chamada invisível, e a gente ficava com isso, que a população ela não é invisível, ela é invisibilizada. Isso. E aí, quando ele escreve esse poema, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, né? Essa Aham, tentativa de fazer com que a gente acredite, primeiro eles acreditem, né, que eles são aham. invisíveis e que ou são não pessoas ou são lixo, né? Isso é orquestrado, arquitetado por um sistema, né, que é esse sistema que a Sim, gente sim. via, e que, na verdade, muito mais um processo de invisibilização Isso. dessas pessoas, né? Porque é como se fosse que que é outra coisa que ficou marcada na tua fala para mim, foi a chacina da Candelária, que eu não lembrava. É É. uma, digamos assim, uma infeliz coincidência, Sara. Pois é. Eu também A fiquei gente, assustada. Falei, gente, justo hoje, né, que a gente vai fazer essa conversa. São 27 anos do massacre, né? E dia exata, 19 de agosto, próximo agora, é o massacre, né, aniversário, entre aspas, né, não sei se a gente pode chamar disso, do massacre da Praça da Sé, que foi bem grave também, né, foi super forte, e que dia 19 de agosto é o dia de luta da população em situação de rua, né, eles vão fazer vários atos no Brasil todo, né, para lembrar esse massacre da Praça da Sé, né, que são dois massacres bem importantes, né, o da Candelária e o da Praça da Sé. eu lembro da Candelária perfeitamente, porque eu estava entrando na faculdade Aham, e eu lembro que aquilo foi estarrecedor, porque todas as manchetes de jornal isso, e notícias foi. de televisão, né, falavam sobre a situação, mas o que me deixou primeiro estarrecida foi a coincidência do dia, embora eu não acredite em coincidências, né, acho que tinha que ser hoje, a gente Aham, tratar esse tema, não tinha outra saída mesmo. pois é. E a outra coisa que me impactou é a retirada, né? A retirada de pessoas daquele espaço com a justificativa de ser um espaço de acesso a substâncias entorpecentes, drogas ilícitas e tal, né? E aí Aham. é isso, é o processo de limpeza. É, higiene social mesmo, né? Exatamente. Então você invisibiliza uma população, invisibiliza aquilo que não é bonito, não é estético, não é agradável, não faz parte do sistema. Então, tudo que não faz parte, que não se encaixa, que não se adequa, que não serve, tem que Isso. ser invisibilizado, tem que ser jogado para fora. Né? Portanto, É. é a vida que a Butler me lembra muito o livro da Butler, que fala de vidas choradas, marcos de guerra, ou é o contrário, o título, que fala das vidas que não são choradas e das vidas que são choradas. Tem vidas que são É. choradas, lamentadas, perdas que são sentidas. Né? Então, ela faz um paralelo com 11 de setembro, né? Que assim, a queda das Aham, Torres Gêmeas e o mundo em consternação, chorando pelas 4.000 vidas que foram aham. retiradas pelos terroristas, mas É. ninguém chora a Síria, o Afeganistão, né? Ninguém chora os massacres diários que a gente vive, o Haiti, a África, e por aí vai no mundo, né? Então, tem vidas Sim. choráveis e vidas não choráveis, vidas descartáveis. E É. aí, a analogia com o lixo faz todo sentido, né? Quando Faz, é claro que faz. eles se colocam. A Letícia está me indicando aqui, Letícia Hum, Salgado é pós-graduanda do nosso programa de saúde coletiva, e ela disse que o Cleverson quer falar. O Cleverson é um paciente que você atende, Letícia. Eu acho que é bom contar um pouquinho a história, né, do Cleverson.
e dar fala para o Cleverson, dar voz para Claro, ele. com certeza. Eu acho que deu uma travada aqui no... Pô, Letícia travou bem na hora. Deixa eu ver se a Letícia consegue destravar. Se não, tem uma inscrição aqui na sequência do João Guilherme Marques. Eu vou dar a palavra para o João e na hora que a Letícia voltar, a gente dá a palavra para o Cleverson. Pode Tá, ser? pode ser. João, você abre seu microfone, se apresenta e faz a sua... Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? É o João Guilherme do projeto. Fala, João. Eu sou do primeiro ano de Ciências Sociais. Eu só queria fazer um comentário que você falou aí, né, dos 3 pontos que estão recebendo essas pessoas, né, em estado emergencial. E eu queria pontuar que é muito triste que a gente precise de uma pandemia para que o governo procure acesso para essas pessoas, né, nessa época. E que, primeiro, né, depois disso, como é provisório, né, essas pessoas vão voltar para as ruas, né, e o impacto psicológico, né, que eu acho depois, quando essas pessoas saírem, né, de ter uma cama quente, comida, né, e tudo mais, é muito grande. Eu acho que não sei se pode chamar de tortura, mas é uma coisa muito ruim psicologicamente, porque pega elas e depois devolve de novo. Eu acho que é uma coisa muito triste de precisar, por exemplo, de uma pandemia para acolher essas pessoas e depois devolver novamente. É isso que eu queria falar. Eu concordo, né, com você, João, porque assim, tem apontado muito, né, para a nossa equipe a necessidade de um trabalho com essas pessoas, né, e assim, pós-pandemia mesmo. E aí, como que vai ser, né? Como que vai ser? Essas pessoas vão para onde? Vão sair desses espaços, porque esses espaços são espaços muito adequados, né? São espaços, eram casas de retiro, né, que agora, no momento da pandemia, não está sendo usada mais, né? Não pode acontecer, né? Os retiros, os encontros das igrejas, né? Então a igreja cedeu esses espaços. E são espaços muito legais, assim, são 2 pessoas dormindo por cada quarto, que não é uma realidade, por exemplo, dos acolhimentos institucionais, né? São aqueles quartão coletivo, né? Com várias camas e beliches, né? E hoje eles estão tendo essa possibilidade de estarem nesses espaços, né? Muitos deles, eu percebo que eles estão bem apavorados, assim, né? Eu, acompanhando eles, estão bem apavorados com pós-pandemia, o que vai acontecer com a gente depois, né? Então, eu concordo muito com a fala do João, é muito triste que precisa de uma pandemia para que essa população seja olhada, né? Para que seja olhada e seja atendida nas suas necessidades mais básicas, né, gente? Que é, tipo, um teto para poder dormir, uma pia para lavar a mão, um alimento, né? Uma coisa muito básica para a gente, né? Mas, enfim, é isso, né? A gente tem que fazer um trabalho, sim, bem importante pós-pandemia. Eu não vi a Letícia, não A sei se... Letícia saiu, né? Acho que para tentar voltar de novo. Que pena. E ela estava com o Cleverson, que é uma pessoa em situação de rua, que ia falar com a gente agora. Ai, gente, eu fiquei com dor Ai, no coração que agora. pena. E aí eu vi o chat tarde, e quando ela abriu a câmera, o troço travou. Muito inspirado, Eu vi talvez. aqui, eu vi aqui no chat aqui que a Maria Edna respondeu, né, que é uma colega trabalhadora do SUAS, né, que o restaurante popular oferece de 12 a 15 refeições por dia para a população em situação de rua. Gente, isso não representa, acho que 10% da necessidade, porque hoje, nessa pesquisa que foi feita em 2018, que é uma pesquisa que foi bem importante, teve a parceria da UEL, né? Foi bem importante essa pesquisa. Naquela época, a gente tinha aproximadamente 1.000 pessoas que responderam à pesquisa, né? Lógico que existe muito mais pessoas que não conseguiram, a gente não conseguiu acessar na época, né?
mas eu não faço ideia hoje mas deve ter muito mais de 1.000 pessoas. Então, se você oferece 12 refeições, 15 refeições por dia, gente, não é nada. Ah lá, Letícia voltou. Ei, Letícia voltou. Gente, caiu a internet bem na hora, desculpa. A gente pode contribuir agora ou tem gente na frente? Não, pode falar, Letícia, é a vez de vocês. Estava aguardando vocês entrarem. Então tá bom, vou passar a palavra aqui para o Cleverson. Mas então, eu só queria para matar minha curiosidade. Meu nome é Cleverson, eu sou conselheiro de saúde e sou representante dos moradores de rua. Só que de carona aqui, eu queria saber por que aqui não tá difícil da gente conseguir esse consultório de rua. Porque aqui no caso, e também soube também a pergunta que eu quero fazer, por que daí tá difícil até para a gente conseguir um abrigo, porque teve tempo de frio aqui, já morreu 2 moradores de rua. Né? A gente pede para as pessoas acima da gente, aí eles estão querendo, tipo, né, nos enganar. Eles estão dando cafezinho para melhorar o café, tá dando almoço, mas o principal aqui é abrir a casa de apoio, né, para as pessoas. Mas é que eles não estão querendo fazer isso. Aí, para passar, para querer enganar a gente, eles estão dando começaram a dar almoço, melhorar o café. Entendi. Ele quer saber, não sei se eu entendi corretamente, mas vamos lá, Cleverson. Você quer saber por que não tem uma equipe de consultório na rua, por exemplo, em Apucarana, é isso, né? Certo. E Sim. olha, Cleverson, aqui em Londrina foi muita luta também, tá? Para conseguir. E a gente tem uma organização que eu acho que é importante a gente, daqui de Londrina, fazer contato com o pessoal da sua cidade para organizar. A gente tem um movimento social organizado aqui, que é o Movimento Nacional da População de Rua, né? Inclusive, está questionando judicialmente essa questão da retirada das pessoas na rodoviária, que era um local de mínima proteção que essas pessoas tinham ali, né? E tinham acesso a banheiro, acesso a água, né? Uma dica é vocês participarem dos conselhos. Eu acho que você falou que é conselheiro da saúde, né? Isso é muito importante. Você ter porque a pessoa em situação de rua, ela tem que ter voz, né? Tem que ter um espaço de fala, porque as pessoas não conhecem, o Cleverson, a realidade de quem mora na rua, né? Então a gente tem a obrigação, né, de publicizar, de tornar público as necessidades, de tornar público as vulnerabilidades das pessoas que estão morando na rua, né? Seja através de movimento social, né? No caso aqui em Londrina a gente tem o movimento da população de rua, seja através da participação dos conselhos de direitos, né, que você falou, conselho da saúde, conselho da educação, né, conselho da habitação. Existe um documento, Cleverson, que é a Política Nacional para a Pessoa em Situação de Rua, que determina, por exemplo, que a Coab dê uma porcentagem das casas para o público vulnerável. Né? Nesse público entra a pessoa em situação de rua. Tá baixo meu microfone? Aí, tá bom. Desculpa aí, gente. Existem espaços onde a gente pode reivindicar essas questões, né? Então, assim, a questão da habitação, que eu acho que é uma política que é, assim, primordial, né, de ser acionada para a população em situação de rua. Muita gente está na rua por quê? Porque não tem casa, né? Porque não tem trabalho, porque não tem, né? Muitas delas vão para as ocupações urbanas, que é um outro espaço de trabalho muito interessante também, né? E se você quiser, depois a gente faz contato, né? A Marcele tem o contato da Letícia, o movimento da população de rua vai até a sua cidade, a gente vai até aí, vamos formar esse povo, né? E vamos começar a reivindicar esse tipo de serviço, né? Porque é uma reivindicação super justa, né? Um consultório na rua, uma equipe mínima para atender vocês, né? Isso é super justo, tá bom? Mas eu vou pede para a Letícia pegar seu contato aí, ou a gente faz contato com a Letícia e a gente faz a ponte com o Movimento Nacional da População de Rua e vamos criar um movimento aí. Muito obrigada, viu, Sara?
Eu também participo junto com o Cleverson da associação, do conselho, tem sido muito difícil. A gente tem feito muitas reivindicações e a gente não tem sido ouvido, sabe? Está bem complicada a situação aqui do pessoal, a situação de rua, e eu vou adorar ter esse apoio de vocês, acho que a gente precisa mesmo disso, e muito obrigada por se disponibilizar. Ah, é legal. Aí já deu fruto já, ó, tá vendo? Olha só, esses encontros são maravilhosos por isso, né? Legal, Cleverson, ver você aqui, é muito bom a gente ouvir, né, a pessoa que sente o problema, né, que tá, acho que quando a gente fez a pesquisa eu não lembro que ano foi, Sara, a gente entrevistou 100 pessoas em situação de rua em Londrina, foi 10%, né, daquela segunda pesquisa, que eu até fui para o lançamento, foi no Ministério Público, se eu não me engano, quando os professores apresentaram os resultados dessa pesquisa que você mencionou. E uma das coisas que a gente sentiu fazendo pesquisa, entre tantas coisas que a gente sentiu, foi o primeiro impacto de você, cheio de preconceitos, né, cheio de verdade sobre a situação das pessoas em situação de rua, chega lá e se deparar com pessoas completamente diferentes daquilo que a gente imagina que é a pessoa em situação de rua. Acho que foi o primeiro impacto que a gente sentiu, né? E esse relato, todos esses relatos que você fez, né, de dificuldade de abordagem, dificuldade de aproximação, como conversar com as pessoas, como, né, fazer o primeiro contato, porque esse primeiro contato ele diz tudo, né? Isso com qualquer pessoa no sistema de saúde e muito mais com a pessoa em situação de rua. Isso para nós foi muito, muito impactante, né? Porque dependendo da forma como você faz o primeiro contato, você nunca mais entra naquele território, naquele lugar onde estão aquelas pessoas, porque existe um lugar, né, que elas chegam, que elas frequentam, que elas transitam, algumas delas estão tanto tempo naqueles lugares que elas se conhecem, que elas sabem quem é. Não, fala com fulano, fala com Beltrano, vai lá que tem uma história boa para contar, e assim a gente ouviu no campo alguns anos atrás, né? E aí, só para fechar uma coisa que eu achei bem interessante na tua fala e que me impactou, e que é uma coisa que a gente tentou levantar na pesquisa, e a gente teve muitos problemas na execução da pesquisa, que a pesquisa não era só um levantamento sobre a população, mas também condições de acesso ou não acesso a serviços de saúde. E aí uma coisa que ficou na minha cabeça quando tu falaste foi assim, gente, a pessoa está na porta da UBS e aí chama o consultório na rua. E a gente também discutiu muito isso naquele período, tá aí a Sara aqui, que não me deixa mentir sozinha, a outra Sara Félix, a gente discutia assim muito, mas, gente, né, a questão do território, do não lugar, né, você está no território, você talvez não seja do território, mas você está no território, você não é do território, porque você não é uma população fixa, né, é uma população caracteristicamente andarilha, né, até tem seus grupos com alguma fixação, mas ela é uma população andarilha, e você tratar aquela pessoa como uma pessoa que não tem um lugar. Então, ela não é do território, ela não tem casa, a base do sistema é cadastral, né? Tem uma base que exige um endereço, exige né, uma referência para você ser daquele território, e você não é, porque você não tem casa, você não tem endereço, você não tem como ser cadastrado, receber equipe na sua casa, o seu lugar, né, provisório ou não, é a rua, né? E tem uma coisa que para mim é muito importante, que é também o preconceito das equipes, né? Que é assim, não vou lidar porque é drogado, como se não tivesse direito. Como se não tivesse corpo, gente, como se não sentisse dor, como se fosse... Eu brinco, né, com a equipe, eu falo, gente, tem um ET lá na frente do posto que eles não podem atender, tipo, não sabe que tipo de comorbidade que uma pessoa em situação de rua pode ter, né? Enfim, uma pessoa com o pé machucado, gente, precisa de um curativo, ele é gente como qualquer outra. Então, e como assim, a gente vê, né, Sara, é um furúnculo que evolui, é a unha que deu uma topada, perdeu a unha e evoluiu e está com o pé
super machucado. A gente viu, inclusive, situação de facada. Então. A pessoa não conseguiu atendimento, e fez malabarismos, né, para conseguir ter algum atendimento e não morrer da facada que levou, né? Mas é terrível. Tem uma última inscrição aqui que eu acabei de ver no chat, se eu vi direitinho aqui, se eu estou errado. Depois da fala do Eliezer, bem bacana, o Eliezer está por aqui. Tem a Mayra e o Luiz Gustavo, que chegou atrasado, não sei se ele se inscreveu, só está dizendo que chegou atrasado. Mayra, quer fazer comentário? E a gente vai ter que encerrar depois, gente, 19h12, para não estender muito a roda, mas já fica talvez uma roda 2, né? Sobre população em situação de rua. Quem sabe até o Cleverson vem com a Letícia. Numa segunda roda, né? Fazer com a população mesmo. Mayra. Não, eu acho que, Sara, estou muito feliz desse evento, né? Então, acho que eu ia falar mais para falar parabéns, cheguei atrasada também, mas já ouvi várias vezes você falando. É uma militante por esse grupo, né? É muito bom te ouvir, muito bom estar aqui, te vendo. E muito bom ver esse grupo enorme aí participando, né? Mediado pela Marcela. Então, acho que eu ia falar mais falar parabéns, né? Adorei ver a Letícia ali, trazendo, né, a voz do morador de rua para a gente ouvir. Fiquei bem mexida, né? Acho que só uma coisa que pegou na fala da Letícia e como que é o nome dele? Cleverson, né? A Apucarana apareceu naquele evento do ano passado, né? Multidão de Eus também com essa mesma demanda da pouca escuta, né? Eu sinto que é um grupo de moradores de rua bem articulado, mas tem muito pouca escuta com a gestão local. Então, acho que vai ser super legal a Letícia ser uma articuladora, né, contar com apoio aqui. Então, só parabéns mesmo, muito bom ouvir, parabéns para você, Sara, feliz de te escutar um pouquinho, Marcelo pela iniciativa, e é um grupo tão grande aqui, né, esse horário interessado nessa pauta. Então, acho que parabéns para todo mundo que está aí, para vocês que organizaram. Parabéns a todos. E saudade de encontro presencial, né, gente? Ai, que delícia, eu tô morrendo de saudade. Eu também. Gente. Morrendo de saudade de dar uns abraços, beijos nas amigas. Ai, meu Deus. Pois é. Não, mas deixa passar esse negócio, a gente vai pegar todos os abraços, beijos e vontade de aglomerar e vai fazer ao mesmo tempo, né? Vai ser uma loucura. Vai ser montinho, né? Vai ser montinho. Sara, obrigada, Mayra, pelo comentário. Eu quero agradecer muito, Sara, mas muito mesmo, né? Esse encontro, a tua fala. Acho que cada um que está aqui deve ter mexido de alguma maneira, né, nos trabalhadores, nas pessoas que já atuam na área. Eu acho que é você se espelhar, né, o espelhamento e perceber que está lá e reafirmar, né, algumas coisas que são o cotidiano do trabalho dessas pessoas. Para quem nunca teve contato com o tema e passou a ter contato hoje, né, é um mundo novo que se abre, são novas possibilidades, novas reflexões, né, e ter um encontro como esse motiva a gente e ver o Cleverson aqui, viu? Obrigada, Letícia, por trazer o Cleverson, me motivou a fazer uma roda com eles, sabe? Com as pessoas, falando sobre a sua própria situação. Letícia, Sara, ajuda nessa articulação, vamos botar o Cleverson para vir falar e trazer outros companheiras que estão em situação de rua, para a gente falar e conversar na perspectiva deles, das demandas de vocês, da articulação de vocês, e trazer alguém do movimento nacional, viu, Sara? Dá para trazer, tranquilo. Vamos fazer isso? Vamos. Fica porque está gravando, e aí eu boto as pessoas aqui na gravação se comprometendo. Gente, estou muito grata, a gente super topa, nossa, muito feliz mesmo. Quanto antes a gente se arruma para fazer, sim, com certeza. Muito bem, vamos programar. Se não for agosto, que é o mês de luta, né, o mês marcado pela luta que você mencionou, né, do massacre da Sé, a gente pode fazer em setembro e aí organiza direitinho. Vamos tentar fazer em agosto. Se não der, a gente faz em setembro. Mas, obrigado aí pela oportunidade que vocês me deram aí, mas
pode deixar que nós vamos acompanhando aí, e assim que, né, que é muito difícil, assim, a gente chegar para chamar as outras pessoas, que muitas pessoas, assim, sabe, eles não têm mesmo, assim, a mesma coragem de chegar e, tipo, e falar da situação, que muitas pessoas, tipo, já se acostumou, tipo, ela se habituou já nessa situação, que ela tem muita vergonha de chegar e se expressar. Mas daí, tipo assim, eu vou conversando com eles, assim, direto, aí o que eles passar para mim, daí eu passo para vocês, que daí eles vão passar para mim e eu vou, e como, tipo, tomar a frente, eu falo em nome deles, em nome de todos, né? Beleza. Beleza, Cleverson. Bacana. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Sara. Obrigada, Cleverson. Obrigada a todos que ficaram até essa hora. Sara, faça suas considerações para encerrar essa roda. E aí, na sequência, a gente se despede e vai deixar... Essa roda vai ficar disponível depois no nosso canal do Projeto Safe to Well e no site. Então, depois, quem não assistiu, vocês podem indicar para assistir lá nos nossos canais. Sara. Olha, gente, eu quero agradecer também, né, a possibilidade de participar e me colocar à disposição, né, para ajudar o Cleverson lá em Apucarana, né, para a gente organizar o movimento por lá, né, que eu acho que é muito importante isso, e dar voz, né, para essas pessoas, né, e dizer, assim, gente, que a pandemia ela só veio escancarar, né, o desamparo que a população em situação de rua tem com relação às várias políticas públicas, né? Seja saúde, seja habitação, né? Enfim, e a gente está tendo que lidar com isso. Eu gostei muito, né, de participar, né? E se está ligado, Cleverson, que a gente vai te procurar depois, hein? Não vou te perder, não. Não, mas pode deixar, se quiser, daí se qualquer coisa quiser falar comigo, você entra em contato com a Letícia, que sempre eu estou conversando com ela. E no momento ainda, eu vou ver se essa semana eu compro o celular para mim ficar bem conectado aí, para a gente participar direito. A gente vai marcar uma reunião aí, tá bom? Beleza, então, gente. Obrigada, tá? Um abraço para todo mundo, beijos. Até mais. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Vamos encerrar a roda de conversa. Beijo, beijo e até breve. Tchau, tchau. Tchau.